E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise rápida é da M Dias Branco, MDA 3, quarto de 2020, ano de 2020. Então, antes daquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve levar em consideração seu perfil de risco, fazer uma análise mais aprofundada antes de desejar investir. Estou iniciando aqui dela, né, M Dias Branco, o ticker dela é MDIA3, MDIA3, fundada há 70 anos, tem 14 anos de listagem na bolsa. Ela tem sede lá no Ceará, o escriturador dela é o Banco do Bradesco. Ela está no setor de alimentos. Ela é líder nos mercados de biscoito, massas do Brasil e posição relevante no mercado de farinha de trigo. Então a gente vai ver aí no resultado dela, são as três maiores posições dela, né? Biscoito, massas e farinha de trigo. Exatamente nessa ordem aí. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, tem 100% de tag along e 36,4% de free float. Os sócios majoritários dela aqui, né, a Dibra Fundo, com 63% das ONs. A avaliação dos funcionários dela da Glassdoor de 3,8 de 5 é uma nota ok, boa, né? Comenta aqui embaixo se você é acionista ou não, o que você acha da empresa e bora lá conferir o resultado aqui. Já deixa o like aí no vídeo e compartilha com aquele seu amigo lá que é sócio ou quer investir na M Dias já para ter uma noção aí mais ou menos. Então, trabalhadores, bora aqui então para o resultado da M Dias, né? Resultado do quarto de 2020, o ano de 2020. Então, um resumão, né? Ele traz aqui que a receita líquida fechou em 7,3 bilhões de reais, um aumento aí de aproximadamente 19%, maior do que 2019. Um lucro líquido aí cresceu de 37,2%. A gente vai ver aqui um pouquinho mais um detalhe, né? Não foi um excelente resultado assim. Também não foi um resultado ruim, tá? Foi um resultado ok, mas esperava um pouquinho mais dela. Lá no final do vídeo eu trago um resumão aí com os dados financeiros aí do Fundamentei e também meu ponto de vista em cima disso. O volume de vendas dela cresceu aí 12% versus 2019, né? Ela também traz aqui que a participação de mercado dela aumentou em 1,5 pontos percentuais em biscoitos, 0,2% em massas e 1,3% em farinhas. Porém, aqui a gente está olhando o volume, tá? A gente tem que olhar também o aumento de share valor, né? Para quem não sabe, a participação de share de mercado é a porcentagem que ela tem ali de participação no mercado. Então, basicamente aqui ela aumentou 1,5, 1,3, mas na minha opinião dava para ela ter aumentado muito mais, tá? Em época de crise, aí ela sendo líder de mercado, dava para ela ter roubado uma fatia maior do mercado. Mas vamos olhar aqui, eu vou trazer para vocês os dados. 93% de participação nos lares do Brasil, sai de 92 para 93. Exportação aí, ela vem forte com essa parte de exportação, né? A base era muito baixa, então ela trouxe um crescimento aí na casa de 286% e sendo 201% aí no quarto tri de 2020 versus quarto tri de 2019. Então, de novo, né, a base era muito baixa, por isso que traz esse número bem elevado. Os custos maiores, né, em função da desvalorização do real ao dólar, então ela foi bem impactada por essa parte aqui do real do dólar, porque aumentou muito os custos de produção dela, né, aumentou os custos das commodities, matéria-prima, então não tem para onde ela fugir nesse ponto, né. Ela teve ganhos estruturais aí de eficiência e produtividade com o projeto Multiplique, na casa de 184 milhões recorrentes em 2020 e equivale aí 438 milhões anualizados. Esse é um ponto bem interessante, vou mostrar no detalhe para vocês também, que ela fez um trabalho aí dentro de casa muito bom mesmo. O EBITDA dela fechou em 974 milhões em 2020, um crescimento de 26% versus o ano de 2019. Ela fechou aí com uma dívida e alavancagem de 0,4 vezes, né, o EBITDA, dívida líquida sobre o EBITDA, está bem tranquilo, mas já era tranquilo antes com 0,8. Então isso aqui já não impactava muito não. Geração de caixa dela fechou com 693 milhões de reais em 2020, um crescimento de 1,6% versus o ano de 2019. E aí ela fechou aqui com avanços em sustentabilidade e outras partes, e ela traz um ponto que bem interessante, né? No início da pandemia, eles doaram 28 milhões em produtos, né? Mais de 5 mil toneladas, beneficiando aí 150 instituições em 17 estados. A gente viu bastante a participação de grandes empresas que são líderes de mercado, na parte de alimentos, então mais fácil ainda, vamos dizer assim, entre aspas, para ajudar nessa parte aí de problemas que a gente teve com a pandemia em relação à fome, né? Bora aqui então para olhar aqui os outros detalhes. Então ela traz um planejamento estratégico aí primeiro, o negócio atual, né? Ela divide em ataque e defesa, a parte de exportação e outras categorias. Então mostrando aqui primeiro, né? Ela cresceu em dois dígitos na região de ataque. Então é bem interessante essa parte dela crescer dois dígitos aqui na região de ataque, porque ela está focada nisso, né? Região sul, sudeste e centro-oeste, que é a parte cinza aqui do mapa. E eles mantiveram a posição na região de defesa, o que é extremamente importante também, né? Não adianta você expandir nas outras e perder onde você já domina.
Então, na parte de defesa aqui, ano contra ano, ela fechou aí com 4,5 bilhões, com uma variação ainda de crescimento de 15%. E na parte de ataque, ela cresceu aí, fechando em 2,5 bilhões de reais, crescendo 20%. E no exterior trouxe aí a receita ali de 189 milhões. Como eu já disse, né, dá para ver que a base era muito baixa. Então aqui no Brasil ela está receitando aí na casa aí de 7 bilhões de reais, mais ou menos. E a receita lá fora, mesmo crescendo quase 300%, deu 189 milhões apenas. É bastante dinheiro, sim, foi um crescimento bem expressivo, mas a base é muito baixa. Espero que ela continue crescendo aí, porque para os acionistas é uma boa, né? Então, olhando por categoria de atuação, ela traz aqui que a receita líquida cresceu aproximadamente 19%, fechando em 7,2 bilhões de reais. O volume vendido cresceu 12,1% e o preço médio dela cresceu apenas 6,1%. Eu digo apenas, porque óbvio, né, é um preço médio aqui, mas apenas porque ela tem bastante parte ali do aumento das suas matérias-primas em dólar, né? Então, 6,1 contra um dólar que cresceu na casa ali de 30% no ano, foi um repasse muito baixo, né? Ela segurou muito o repasse. A gente viu outras grandes empresas como Ambev e outras empresas mais passando esse repasse para o cliente, que é natural das empresas, né? Então a M Dias fez sim um repasse, mas não foi tão expressivo, vamos dizer assim. Também tem um ponto, né? Se ela faz muito forte, o mercado não acompanha, tudo, mas ela é líder de mercado, tem ótimos produtos aí, né? Várias marcas conhecidas. Então dá para ela fazer um negócio mais puxado, na minha opinião. Então, biscoitos, massas aqui, farinhas e farelos, né, são as três maiores partes da receita dela, aqui fechando aí com 3,7 bilhões em biscoito, 1,6, 1,7 bilhões em massa e 1,3 bilhões em farinha e farelo. Depois ele vem margarina e gordura, né, bem baixa, e os outros. Então, quando a gente olha aqui separado na retratação da demanda no quarto tri de 2020, em biscoitos a gente vê o mercado aí em valor caindo, né? Outubro, novembro e dezembro, referente ao ano de 2019. Então ela traz aqui uma queda de valor também, né? Fechando aqui 0,2%. Porém, aqui ela trouxe um crescimento de share de volume, igual eu trouxe para vocês. Então ela aumentou a participação de mercado, porém ela perdeu em questão de valor, né? Share em valor. Então esse é o ponto. Ela repassou menos do que os concorrentes provavelmente, né? Então, porque ela roubou ainda a fatia de mercado, mas está perdendo em valor. Em massas, a gente vê aqui que ela cresceu um pouquinho só em volume e ela cresceu um pouquinho mais em valor. Então aqui ela não perdeu tanto aí em cima frente aos concorrentes. E a gente vê aqui o mercado em valor, né? Cresceu muito em outubro, depois vem queda novembro e dezembro. Então a gente olhando aqui no TRI, né, um ponto importante também, a receita líquida no TRI aí cresceu quase nada, né? A gente viu que cresceu bastante no ano, mas no TRI cresceu quase nada. O volume vendido caiu no quarto TRI e o preço médio subiu bastante. Então foi provavelmente aqui onde ela fez um repasse, né? No ano a gente não viu aquele tão grande o repasse dela, mas aqui a gente já vê que ela fez um repasse subindo ali quase 19%, já bem mais próximo dos 30% do dólar, porém muito longe ali, né, na hora que a gente olha aqui, ó, 6,1, né? Então ela focou bastante aqui em um repasse do quarto tri, então provavelmente a gente vai ver um resultado melhor aí no ano de 2021, olhando essa parte. Falando um pouco da receita bruta de lançamentos aqui na parte de biscoitos, né? Então ela falou que no ano e no trimestre teve alguns lançamentos que contribuíram positivamente para o crescimento da receita. Então ela sai ali da receita de 35,5 para 55,1 em milhões de reais, né? Então a gente vê aqui uma variação de 55%. Então ela tem aqui da Vitarella, né, a tostadinha e tem a parte de toda a linha da Piraquê com novos lançamentos. Então, em 2020, eles realizaram a maior campanha de marketing deles, da história da M. Dias Branco, com foco nas marcas prioritárias, né, para o crescimento, bem focado. Então, na parte da Piraquê, Vitarella, da Adria, Fortaleza, Richester e Isabela. Então, a gente vê aqui bastante alguns crescimentos aqui positivos na penetração dos lares, né, o que é bem interessante, né, porque aí depois o pessoal, se ele se afilia à marca e gosta e começa a comprar somente dela, é um ponto que aí, quando ela fizer alguns repasses, ela consegue ganhar mais share, não só de volume, mas como de valor. Olhando o mix de receita dos canais de vendas dela, então eles colocam aqui, eles destacam, né, que eles dobraram distribuidores, mas é meio que uma pegadinha aqui, na minha opinião. Então, por quê? Porque quando a gente olha aqui no varejo, ela saiu aí de 30% para 27%. No atacado, né, que é um que cresce bastante também, ela saiu de 24% para 22%, então ela teve queda também. Quando a gente olha aqui em Key Accounts, né, que seriam as redes regionais aqui, então aqui entraria a Extra, Pão de Açúcar, Carrefour, o Big, né, o antigo Walmart e outros clientes aí. Então ela ficou igual, 21%. E o Cash and Carry, que é uma frente que está crescendo bastante, né? Quando a gente olhou ali, Ambev e outros demais cresceram muito nessa parte, tanto de atacado quanto Cash and Carry.
e ela recuou. Então ela perdeu um ponto aqui percentual e perdeu 2 pontos no atacado. Então em distribuidor ela recuperou aqui ganhando 2 pontos. Porém, né, aqui é muito mais forte a questão de cash e atacado aqui também está crescendo bastante. Então ela tem que crescer ou manter no geral, né? Quando a gente olha aqui a quantidade de distribuidores, que é o ponto que ele traz, então na região de ataque saiu de 14 para 42, um crescimento muito expressivo, né? Subiu 28 novos. Na região de defesa ela também subiu, mas bem menos expressiva, aí com 9. E no total ela mais que dobrou, né? Então ela saiu de 33 para 70, então ela cresceu 37. Então bem forte aí, focada na região de ataque, foi o que trouxe o resultado dela na região de ataque com crescimento de 2 dígitos aí. Então, olhando a parte da Piraquê, né, ela foi adquirida em 2018 pela M Dias, e aí já ela teve um crescimento aí de 13% em biscoitos em 2020 e 2019 aí. Então a Piraquê já se consolidou como a maior marca, né, de valor agregado deles na categoria. Então o share de volume ela cresceu aí 0,5% em share de volume, share valor ela cresceu 0,3% e penetração nos lares 2,8%. Então a Piraquê é uma marca bem conhecida, eles vêm crescendo bem forte, que é bem importante, né? Ela veio aqui para agregar realmente com a M Dias, foi uma excelente aquisição aí deles. Quando a gente olha a parte de e-commerce, né, muitas pessoas ficam preocupadas, putz, como é que eles vão entrar agora no e-commerce, porque vai ter competição com o mercado, vai vender mais caro que o mercado. Então, assim, basicamente, né, como funciona, ela teve aqui uma receita de quase 11 milhões de reais, é uma receita ainda muito pequena, a base é muito pequena, mas abriu aí, né, cresceu a demanda aí a partir de abril de 2020, foi quando ali a pandemia começou a apertar. Então, ela tem vendas crescentes ao longo de 2020, focado mais em biscoitos e massas, são as principais categorias, e as marcas principais são a Piraquê e a Adria. E aí eu selecionei aqui iFood, Rappi, Corner Shop. Basicamente, você vai pedir ele na tua casa, o motoboy vai entrar lá dentro do mercado e vai comprar lá dentro do próprio mercado. Então o mercado também ganha, tá? O mercado já tem a margem dele ali, tudo certo. Então ele vai acabar ganhando porque aumenta o sellout, né? Que é a venda ali para o cliente. Basicamente é isso. Então ele não vai competir diretamente com os mercados, pelo contrário, isso não faz uma barreira aí deles entrarem no e-commerce, eu vejo até como positivo, tá? Ele traz aqui ainda Submarino, Shoptime, Americanas, Shopper e a Magalu ali entrando aos poucos, né? Nessa parte também de alimentos, então ela vem crescendo bastante, o pessoal usando o e-commerce dela, que eu acho muito positivo para as duas empresas, né? Quem é acionista das duas empresas vão ganhar nas duas pontas e ela vem forte aí ela sim vai bater de frente com alguns mercados e alguns itens, na minha opinião, mais para os próximos anos aí. Olhando em biscoitos e massas, né? Eles encerraram o ano aí com uma expansão de market share de volume de 1,5, igual eu comentei anteriormente, então bem legal, né? Eles já são líder de mercado aí com 33,5% de mercado. Somando as outras 5 empresas aí seguidas deles, né? Ele dá 32,7 e os outros ficam com 33,8. Então ela tem uma fatia bem relevante, né? Ela é muito grande no mercado sendo líder. E em massas aqui, ela cresceu 0,2 pontos percentuais, porém ela lidera também com 32,4. E as outras 5 empresas aqui seguidas têm 36,9 e as outras têm 30. Então ela lidera com uma folga bem grande aqui na frente, nas duas frentes, que são as duas frentes principais de receita dela. Quando olha a receita de exportação aqui, receita bruta em milhões, então vê aqui um crescimento muito expressivo, né? Então ela saiu aí de 2019 de 62 milhões de reais para 235 milhões. Ainda dentro da receita é pequena, né? A representatividade, igual eu falei, cresceu bastante porque a base era muito baixa, dá para ver aqui, né? Porém, eles cresceram aqui, é muito importante isso. Então, eles capturam oportunidade em farinhas, massas e margarinas lá fora. Forte crescimento de vendas no private label lá nos Estados Unidos. Desenvolvimento de produtos exclusivos para exportação. E aí, reforço da estrutura comercial aí com o primeiro time fora do Brasil no Uruguai. Achei bem interessante também essa linha, né? Eles crescendo aí, expandindo o time comercial. Provavelmente vai trazer um resultado melhor na parte de vendas na parte do exterior, né? Eles capturaram aí 184 milhões nesse projeto Multiplique. Basicamente aí corrente reconhecido no ano 184 milhões e anualizada de 438 milhões. Então, quando a gente olha aqui alguns pontos que eles mexeram, foi substituição de insumo e homologação de novos fornecedores. Então, eles trocaram alguns fornecedores e algumas matérias-primas, ganhando aí 10 milhões no ano de 2020, com 12 milhões anualizados aí de ganho. Transferência de produção de gordura vegetal da Piraquê para a GME, né, de Fortaleza e Ceará. Então, eles vão ter um ganho aí também anualizado de 13 milhões. A malha logística deles, então eles aumentaram o número de clientes de atendimento direto da fábrica, então ele reduz ali os pontos de parada. Então isso também traz uma eficiência na logística, então dá 14 milhões. Ainda na logística, eles adequaram o perfil de frota, então ganharam 23 milhões. Então vê bastante aqui um ganho em logística aqui, né? Na casa aí de 40 milhões mais ou menos. Ele traz aqui também otimização, redução e ganhos de escala em despesas gerais, então ele mexe aí com alguns pontos dentro de casa para ter esses ganhos gerais.
E também traz o ponto aqui de otimização da estrutura organizacional, né? Focada aí com essa fusão junto com a Piraquê, né? A aquisição da Piraquê, ele consegue mexer aí no lado de liderança e operacional, melhorando toda a eficiência dele e tendo uma redução aí de custo. Olhando para o EBITDA, ele traz aqui então o que impactou o crescimento aí do EBITDA. São ganhos de eficiência e produtividade, muito por esses projetos que ele trouxe, e créditos tributários, né? E ele traz também que o que impactou negativamente para ele foi a desvalorização do real no dólar. Então, quando a gente olha ano contra ano, saiu do EBITDA de 2019 de 772 milhões. Ele teve aqui, né, um incremento aí de 422 milhões e mais o ganho aí recorrente do programa de eficiência de 184 milhões. Porém, o impacto do câmbio aí foi de quase 700 milhões. Então, comeu praticamente metade aí do EBITDA deles, né? Então aí quando vem um ganho não recorrente aí dos créditos tributários e tudo mais, ele tem 340 milhões, foi o que salvou o ano aí dele, senão eles iam vir aí com o EBITDA menor do que o EBITDA de 2019. Porém, né, fechou um EBITDA muito bom, independente desse ponto. Então esse ponto basicamente o que é, tá? É a exclusão aí do ICMS sobre o PIS/COFINS. Quando a gente olha já olhando o quarto tri, né, a gente vê aqui que teve o impacto aqui, o efeito aqui de vendas, de preço, volume, tudo teve uma queda aqui de 136 milhões. O impacto do câmbio, um terço dele foi dentro do quarto tri de 2020. Teve aqui a parte de ICM aí, metade também praticamente, ele fechou aí com 192 milhões. Então no quarto tri ele fechou abaixo do EBITDA do quarto tri de 19. Quando a gente olha a evolução dos preços aí do trigo em relação ao dólar, então o dólar médio fechou aí na casa de 32,9% no ano de 2020, quase 33% de crescimento. Quando você olha o trigo aí, eles fecharam aí com 1,6%. Deu para ver que eles fizeram um bom trabalho aí referente aos estoques, né? Porque os estoques dele versus o mercado, eles estão ali, bem próximo, né? E quando a gente olha o óleo de palma aqui, a gente vê que teve um crescimento aí de 19,8%, muito puxado para cima, né? Bem forte impacto. E ele traz aqui o preço médio, né, nos estoques deles versus do mercado. Então eles fizeram um bom trabalho também, trazendo um preço médio aqui do estoque bem mais abaixo do que o valor de mercado. Basicamente, eles fecham aqui o ano com uma alavancagem bem menor, então eles saíram de 605 milhões de dívida para 350, mas a dívida já não era algo que impactava muito eles. Lucro líquido e margem líquida, então no ano ele fechou com lucro líquido de 37,2 milhões, então aqueles 340 milhões lá de tributos ajudou bastante para fechar isso daqui, e a margem líquida de 1,4. Quando a gente olha aqui, ele traz relação com o investidor, então ele está com um programa de recompra, né, de ações, iniciou em janeiro de 2020, vai até julho de 2021, que na minha opinião é muito bom, né? Quando ele recompra as ações aí, ou é para ele distribuir para os diretores, grande escalão ali da companhia, ou para ele tirar ali provavelmente, ou revender depois mais tarde, tendo um ganho que ele vai distribuir aí para os acionistas. Então ele traz uma nova política de dividendo, que são 5 pagamentos por ano, um payout mínimo de 60%, vou mostrar mais para frente aqui para vocês. O lançamento do canal do YouTube aí dedicado a temas do RI aí da companhia, né, do relação com o investidor. Investidores em pessoa física aí saiu de 57 milhões para aproximadamente 80 milhões em 2020. Muito aí crescente junto com a bolsa, né? Cresceu muito o número de investidores aí em renda variável. Quando a gente olha a remuneração para o acionista, então ele traz aqui, né, do pagamento dos 5 pagamentos no ano, serão 4 fixos e um variável. Os fixos vão ser na casa de 0,05 centavos por ação. Então a gente está falando aí de 0,2 centavos, aí 20 centavos por ação no ano. E mais um variável que provavelmente aí vem a porrada referente ao resto, né? Então ele traz aqui um cronograma de pagamento de 2021. Ele aí, data base de direito no dia 7 de abril para pagar 22 de abril. O de 2020, né, referente ao ano de 2020 aqui, quem tinha posição em 23 de dezembro vai receber agora no dia 3 de maio. Aí tem o segundo tri, terceiro tri, quarto tri. E tem a distribuição aqui, né? Então ele distribuiu em dividendo por juros sobre capital próprio aí a parte de 154 milhões de reais versus 85 milhões de 2019, então cresceu 82% praticamente. E o dividendo e juros sobre capital próprio bruto por ação saiu de 25 centavos para 46. A gente já viu ali que 20 centavos vai ser fixo. Então esse daqui de 2019 vai ser batido fácil em 2021. Agora para ele bater o de 2020 aqui ele tem que distribuir aí no mínimo 0,26 naquele variável. O dividend yield dele fechou em 1,35%, é um dividend yield ok, né? No ano de 2020, quando a gente fechou ali com a Selic de 2%, um retorno ok. Olhando a parte de investimentos, de CAPEX deles, né? Então eles fecharam o ano de 2020 com uma variação de menos 31 versus 2019, natural pelo ano de pandemia. E a destinação basicamente do CAPEX foi 43,6% para manutenção e 56,4% para ampliação de capacidade. Então ele vem focado aí
em sim ampliar sua capacidade para crescer ainda mais. E aqui um ponto bem interessante, né? A primeira emissão deles de CRAs aí da M Dias, né? Liquidada em 24 de março de 2021, então ele lançou aí a renda fixa, é um título verde, né? Tem um rating alto e ele conseguiu aí uma remuneração na primeira série de 7 anos 3,79 mais IPCA e 10 anos 4,13 mais IPCA. E aí ele traz um resultado acima disso, tá ok, né? Ele pega uma dívida num valor relativamente baixo e vai fazer aí muito mais dinheiro em cima disso. Fechando aí com um total captado aí de 811 milhões de reais. Trazendo aqui a DRE deles, então, né, a receita líquida deles aqui, ano contra ano, cresceu aí aproximadamente 19%. A gente vê que os custos de produtos vendidos aí cresceu 23%, então isso aqui não é muito bom, né, mas é muito focado aí pelo dólar, o dólar puxou muito para cima os custos de produtos deles vendidos, né. O lucro bruto deles fechou aí na casa de 10,2%. O resultado operacional dele financeiro fechou aí com um aumento de 40,6%. Quando a gente olha o lucro líquido dele no período, foi 37,2% acima do ano de 2019. Então, fechando aqui, né, com os dados do site do Fundamentem, o patrimônio líquido dela saiu de 6 bilhões para 6,6, a receita líquida saiu de 6,1 para 7,2, o EBITDA dela subiu aí de 772 milhões para 974, mas a gente já viu ali que tem um não recorrente aí que salvou esse EBITDA dela, né? A receita financeira dela saiu de 30 milhões para 81, o lucro líquido saiu de 557 milhões para 764 milhões, ok, né? Veio um resultado bom aí. A margem líquida dela saiu de 9% para 11%, o ROI saiu de 9% para 11% também. E a gente viu ali, né, também que ela tomou dívida ali em renda fixa, né, emitindo os CRAs, mas ali a dívida dela está em mais ou menos 4 mais IPCA e ela está tendo aqui um ROI, né, em cima dos investimentos delas aí de 11%. Então, ok, uma dívida boa que ela vai conseguir ganhar em cima. A caixa dela fechou em 1,2 bilhões aí de reais, com uma dívida de 1,5, tá extremamente tranquilo, praticamente aí o caixa dela cobre aí a dívida praticamente inteira e a dívida sobre o EBITDA aí 0,4, extremamente controlada. Fluxo de caixa operacional subiu aí de 682 milhões para 693, praticamente em linha. O CAPEX, né, teve uma queda aí, saiu de 320 milhões investidos em 2019 para 216, total ok, né, de acordo com o ano de pandemia. E a gente fecha aqui, né, o payout dela de 25% para 11%. Ela colocou ali a nova política, né, com o payout mínimo de 60%. Vamos ver como que ela vai andar aí durante o ano. No momento que eu gravo esse vídeo, né, M Dias fechou em R$ 28,62. Aí tem várias marcas conhecidas, né, como Basilar, Adria, tem Piraquê, tem todas as outras partes aí de marcas muito forte no mercado. A gente já viu ali que ela é líder de mercado, né? Porém, para mim, o resultado veio ok. Ele não veio ruim, mas também não veio um resultado extremamente ótimo aí, né? Ela tinha, acho que tudo, na minha opinião, aí, para conseguir ganhar mais ainda market share, né? Ganhar mais fatia de mercado, ou repassando os custos, né? Baseado em cima da qualidade de produtos dela, dos nomes já conhecidos, né? E o cliente já continuar comprando dela, repassa o custo. Porém, ela não praticamente aparece aqui que ela não fez isso, né? Como a gente viu ali no resultado dela. E ela também não fez ao contrário, que é segurar esse repasse, crescer absurdo o share, né? Porque aí os concorrentes têm que repassar para conseguir rentabilizar e ela podia segurar e aumentar muito o share e ela também não fez isso. Então ela não aumentou muito o share dela de volume, né? Não cresceu absurdo. E o share valor dela a gente viu até que retraiu, então ela não repassou ali efetivamente os custos. A outra parte que impactou muito ela, né, foi a desvalorização do real em cima do dólar, mas aí não tem muito o que ela fazer em cima disso, né? Seria só esses movimentos internos para fazer esse repasse e continuar aí rentabilizando mais ainda. Comenta aqui embaixo o que você achou do resultado dela, se você é ou não acionista, se você pensa em investir nela e compartilha aí com aquele seu amigo aí que gostaria de investir ou é sócio aí da empresa. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago todas as semanas aqui no canal. No mínimo, a gente tem 3 vídeos novos ou 4 aqui no canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.